Essas são as 15 lições dos últimos 15 eventos que ou eu fui aluna ou eu fui crew team do Tony Robbins, o maior coach do mundo. Mundo. Já são 16 anos desde o meu primeiro evento com ele como aluna e são dezenas e dezenas como crew team. Então eu decidi reunir muitas das coisas que eu aprendi com ele aqui para você. Eu sou Fernanda Chaúde, especialista em desenvolvimento pessoal e espiritual há 11 anos e esse é o meu canal no YouTube. Para quem está chegando por aqui agora, quero dar um rápido contexto de como eu conheci o Tony Robbins, que é Life Coach, e por que importa eu falar sobre isso. Bom, primeiro que aos 23 anos eu morava nos Estados Unidos, morei dos 20 aos 25 anos, fui fazer faculdade por lá, estudei arquitetura e eu estava em severas crises de ansiedade, indo parar no hospital. Eu também fui diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fui diagnosticada com depressão, não saí da cama praticamente por 6 meses, perdi um semestre na faculdade por lá, corri o risco de ser mandada embora para o Brasil, de perder o meu visto ou de ficar lá ilegal e depois não poder entrar nem sair, enfim, foi um caos. Fui diagnosticada com úlcera, eu estava assim na minha primeira grande queda emocional, como eu chamo, e uma família brasileira que morava lá se compadeceu de mim, família Zanata, e me deram ingressos, eles me deram ingressos para o evento do Tony Robbins, que eu nem sabia quem era, eu nem sabia o que era life coaching. E cheguei lá e a minha vida foi transformada grandemente. Eu já era cristã, eu já tinha minha fé em Deus iniciada, eu fazia as minhas orações, as minhas preces, só que nada preenchia o que eu sentia de vazio interno, porque a nossa parte, sabe, queridos, ninguém pode fazer por nós, nem o Mestre Jesus. Ele estava lá comigo nos meus piores momentos, sem dúvida, como está com todos nós, mas ao mesmo tempo eu precisava me reerguer aqui na matéria e eu precisava transformar os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos e eu precisava das técnicas para isso. Então, o Tony Robbins me deu as técnicas, me deu o passo a passo. Claro que foram 4 dias de evento, mas já transformaram grandemente a minha vida. E depois eu continuei estudando muito e muito e muito. E eu estudei tanto, queridos. Eu li todos os livros, eu fiz todos os cursos, eu fiz tudo que eu podia com ele, que eu fiquei muito fera nos conteúdos, muito rápido. Isso porque também já faz parte do meu DNA espiritual, isso já faz parte do meu propósito, do que eu vim fazer aqui na Terra. Então, as coisas que ele falava, parecia que eu já conhecia, só que eu não tinha uma lógica, uma ordem, eu não tinha técnica. Então, quase que foi como um reencontro, sabe? E ali eu entendi o que eu faria pelo resto da minha vida. Alguns anos depois, eu fui chamada para ser crew team, que é, no meu caso, eu sou usher, aquela que fica dentro da sala com os alunos, cuidando dos alunos nos eventos presenciais do Tony. Então foi muito maravilhoso, eu bebi da fonte por muitos e muitos anos e continuo bebendo, e eu quis trazer esses 15 aprendizados que eu tive, porque eu cresci muito depois de usar as técnicas do Tony, que inclusive Stanford, a Universidade de Stanford, fez um estudo científico para comprovar o método do Tony. Eles foram participar como alunos, 2 professores de Stanford, 2 cientistas de Stanford, e eles ficaram impressionados com os resultados e eles decidiram então conduzir uma pesquisa sobre o Tony e sobre as técnicas que ele usa e sobre os efeitos pós-evento do Tony. E de fato, ele hoje, de acordo com Stanford, é o cara que mais cura depressão, ansiedade por conta das técnicas. E naturalmente eu trouxe essas técnicas para o meu mundo, porque fiz o Master University com o Tony, fui formada para dar as técnicas, então aplico muitas delas nos meus cursos, muitas e muitas mesmo. Tem o meu jeito, óbvio, mas são com base nas técnicas do Tony Robbins, e também fui crescendo nas constelações familiares, que ele não aplica, e fui crescendo na espiritualidade, que ele também não entra muito. E eu aplico as 3 técnicas, Life Coaching, constelação familiar e espiritualidade dentro do meu mundo. E mesmo eu tendo crescido muito com outras técnicas também, eu não consigo deixar de voltar para a base. Porque vira e mexe, eu mesma preciso escutar as mesmas coisas que ele fala, porque nos coloca no foco, nos coloca na posição de motoristas, de donos da nossa própria vida. Portanto, eu espero que você goste dos aprendizados, serão 15 e eu comecei com a ideia de fazer um Reels, mas eu falei, não, isso é muito maior do que um Reels lá para o Instagram, que eu inclusive te convido a me seguir, @Fernanda Chaúde, e já se inscrever aqui no canal se você já se identificou comigo em algum nível. Bom, vamos lá então para as 15 lições, os 15 aprendizados.
A história que você se conta determina os seus limites, determina até onde você consegue chegar na sua vida. O Tony Robbins diz que não são as nossas condições de vida, dinheiro, tempo, todos os outros recursos, apoio de marido, de esposa, que nos limita ou que nos impulsiona de verdade, mas as histórias que nós nos contamos do porquê não conseguimos algo. Ele diz que num mundo onde infinitas pessoas já conseguiram ter máximo sucesso saindo do nada, com nenhum recurso, nenhum apoio, não dá pra gente dizer que não consegue. Mas as histórias que a gente se conta nos colocam em estados emocionais tão caóticos que a gente não consegue ir para frente. Por exemplo, você diz: eu gostaria de viver o meu propósito, mas eu não posso deixar de trabalhar no CLT porque isso banca a minha casa. Fato é que você ganha dinheiro no CLT, mas não é fato que você não pode mudar do CLT para o empreendedorismo, que você não possa criar um plano para isso. Você sim pode criar um plano, pode contratar um mentor, pode fazer os seus movimentos para fazer a transição. Mas se você se conta a história de que você não pode, você já se limita ali e muitas e muitas e muitas outras histórias que nós nos contamos que nos limitam infinitamente. E nós precisamos ser muito craques em saber quais são as histórias que nós estamos nos contando, que nos limitam, que nos travam, para que a gente conte novas histórias a partir de abrir mão dessas velhas histórias. Portanto, se você, por exemplo, quer dar um passo na sua vida hoje e não está conseguindo, você pode se questionar: qual história eu estou me contando que não tem nenhuma prova de que é absoluta verdade, que pode ter sim indícios de fatos, indícios de verdade, mas a história em si não é uma verdade? Como eu dei de exemplo, um fato é que eu ganho dinheiro do CLT, mas não é fato que eu não consigo fazer uma transição, eu só preciso me planejar melhor. Portanto, investigue as tuas histórias com mais frequência e vá abrindo mão daquelas que não são potencializadoras ou fortalecedoras para te mover em direção aos seus objetivos. Reescreva essa sua história e você vai alcançar ainda mais objetivos. 2. Mude até conseguir. Quantas vezes a gente não gosta de coisas na nossa vida ou na gente e ao invés de a gente ir lá e consistentemente buscar mudar aquilo, a gente se frustra com a gente mesmo, a gente se conta história do porquê que a gente está naquela situação, a gente diz que não consegue mudar, a gente procrastina, reclama, só que a gente não faz verdadeiramente algo para mudar. Portanto, nós precisamos tentar de novo e de novo e de novo e uma hora a gente consegue. Tem pessoas que até tentam, mas elas tentam uma, duas, três, não conseguem, desistem. O Tony Robbins costuma falar nos eventos: você tentou tudo, menos aquilo que funciona. Porque se você não parar, você vai encontrar aquilo que funciona para te destravar na prática para um próximo nível. Portanto, a pergunta que você quer se fazer é: o que eu não gosto em mim agora, que se eu mudasse, melhorasse, resolvesse, destravasse, impactaria o maior número de áreas da minha vida? E qual é o próximo passo que eu posso dar para resolver isso, mesmo que eu já tenha tentado de tudo? 3. Troque expectativa por apreciação, ou em outras palavras, gratidão. Expectativa gera frustração. Você ficar esperando algo que está fora do seu controle. Por exemplo, eu esperar que este vídeo vai chegar em milhões de pessoas. Isso é uma expectativa que pode gerar frustração, que pode ser que 10 pessoas assistam. Agora eu preciso ser grata. Se eu trocar a expectativa por apreciação e eu apreciar essas 10 pessoas que assistiram o meu vídeo, uau, isso vai me gerar felicidade muito mais que ficar na expectativa de quantos vão assistir. Quando você agradece por aquilo que você já tem, você recebe ainda mais. Um coração grato, aquele que não fica criando expectativas, é um coração abundante e, portanto, a vida vai mandando mais e mais daquilo que ela merece, que você merece. Um exercício rápido aqui pode ser você lembrar agora de 3 coisas que você é muito grata na sua vida. E você pode fazer isso todos os dias. Hoje a gratidão já é muito falada, mas talvez pouco exercitada no coração. Nós exercitamos na cabeça. Eu sou grato pela minha saúde, pela minha vida, pela minha família. Tá bom, mas qual foi a última vez que você sentiu uma gratidão que você sentiu vontade até de chorar? Esse é o exercício que nós queremos fazer, de verdadeiramente abrir o nosso coração para a gratidão, sair da expectativa e ir para a abundância. 4. Você consegue controlar os seus estados emocionais. Lembra que eu falei que eu cheguei em caos emocional no Tony Robbins? Muito bem, eu achava que eu não tinha controle das minhas emoções, dos meus pensamentos, das minhas ações. Eu já estava num lugar tão automático, dando tanto tiro no pé,
que chegou uma hora que eu perdi a esperança de que eu podia controlar as minhas próprias emoções. E ele ensina lá a tríade, que eu te ensino lá em A Segunda Quebra, ou em alguma imersão comigo, mas geralmente a Segunda Quebra, que é a minha imersão de desenvolvimento pessoal, por onde você começa comigo. Mas o que é a tríade? A tríade é um conjunto de 3 padrões que nós precisamos ser mestres em trocar. Fisiologia, corpo, como é que está o nosso corpo. Imagina se eu estivesse gravando esse vídeo para você assim. Então, gente, eu vou passar para vocês 15 técnicas que... 15... Já até me perdi. 15 lições que eu aprendi. Sabe assim? Isso faz com que a gente já se coloque num foco de tristeza. Tristeza, já me veio até alguma coisa na cabeça. Sabe o primeiro pensamento que eu tive fazendo isso? Nossa, esse vídeo tá ficando longo. Você viu que eu já vim me cortar só porque eu já mudei meu estado emocional. O primeiro estado é numa alegria, numa vontade de te ensinar, dane-se o tempo. Mas no segundo emocional, no estado emocional mais baixo, por meio da minha fisiologia, já me vem pensamentos limitantes. Porque muda foco. Fisiologia muda foco. O teu foco é para onde você olha. Eu fui olhar para o vídeo, fui olhar para aquilo que você vai receber de mim, fui olhar para você quando eu mudei a minha fisiologia. E aí a história interna, que é a terceira parte da tríade. Primeira, então, fisiologia. Segundo, foco. Terceiro é o padrão de linguagem, de interpretação das coisas. Dane-se, pode ser que tenha 5 minutos, pode ser que tenha 20 minutos esse vídeo, eu não sei. Não importa, porque não é sobre o tempo, é sobre a qualidade do conteúdo que eu te entrego. Tudo bem? Então você precisa masterizar a sua fisiologia, se colocar num estado emocional mais aberto, começando pelo seu corpo, olhando para aquilo que você quer ter de foco, não para o que você não quer, mas para aquilo que você quer e transformando a sua conversa interna para sair de um estado emocional negativo para um estado emocional positivo consistentemente até que o positivo vire o seu status quo, o seu padrão. 5. Você é aquilo que você acredita, não aquilo que você valoriza. Você, por exemplo, pode dizer que valoriza a empatia ou a compaixão. Só que se você tiver uma crença, ou em outras palavras, uma regra interna que diz que nenhuma mãe poderia fazer isso com o filho ou a filha. Você pode olhar para sua própria mãe e mesmo tendo compaixão, você julga e ataca sua mãe e não consegue entendê-la, não consegue se colocar no lugar dela. Porque por mais que você diga que você tenha o valor compaixão, você tem uma regra, uma crença interna que diz o oposto. E é por isso que as pessoas falam muito, mas não são congruentes com aquilo que elas falam. Porque tem muitas crenças, muitos modelos de mundo que precisam ser alterados para que você então seja congruente entre o que você diz que você é e o que você acredita que você é. E esse é o processo de renovação íntima, esse é o processo de renovação dos pensamentos que vão nos tornando cada vez mais congruentes entre o que a gente fala e o que a gente faz. 6. A nossa maior necessidade é ficarmos congruentes com a nossa identidade, com aquilo que a gente diz que a gente é. Por exemplo, tem a ver com a quinta lição. Por exemplo, você diz que você quer fazer esporte 5 vezes por semana. Você diz que você quer, você coloca essa meta pra você. Só que lá na tua identidade, você se repetiu tantas vezes ou herdou esses padrões dos teus pais, avós e bisas que você é um procrastinador. Você ouviu isso muitas vezes ou você se contou isso muitas vezes? Lembra lá da lição 1, a história que você se conta? Você se contou isso tantas vezes que agora você diz, eu sou um procrastinador. Então mesmo você querendo fazer atividade física 5 vezes por semana, a tua identidade diz, você é um procrastinador. Eu sou um procrastinador, portanto, você não vai conseguir ficar firme na atividade física 5 vezes por semana. Esse é um exemplo de tantos outros. É por isso que o meu trabalho, assim como o do Tony, é entrar na identidade da pessoa. Eu entro lá nas tuas crenças, porque se eu mudar, tá bom, vamos mudar a estratégia, vamos mudar o horário que você treina, vamos mudar a roupa que você usa para ir para o treino. Isso pode dar uma certa empolgação inicial, mas se você não mudar lá na tua identidade, você não muda comportamento. Por isso o que eu faço é cognitivo, comportamental. A gente precisa mudar dentro para então mudar fora. Para que você mude a tua identidade, um exercício que eu conduzo com você, dentre tantos, é quem você verdadeiramente quer dizer que foi ao longo da sua vida quando você chegar lá no final dela. Olhando para trás, quem você vai querer dizer que foi. E a partir disso, como eu posso ficar congruente com a minha nova identidade e como eu posso quebrar crenças para deixar o velho eu para trás e ir se transformando no novo eu. A resposta é o desenvolvimento pessoal. Caso não tenha ficado claro. E não é porque eu vendo desenvolvimento pessoal e porque eu sou especialista nisso, tá, queridos? É porque é assim para todos nós. Eu sou a primeira que compro o que eu vendo, muito antes de te vender. 7. Culpe eficientemente. Ou seja, ao longo do dia, nós interagimos com muitas pessoas. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e assim por diante. E muitas vezes a gente só culpa o lado negativo da pessoa. A gente culpa a pessoa por tudo de errado que ela fez. A gente critica, julga e fazemos isso conosco, não é? A gente se julga, a gente se critica, olha tudo que tem de ruim em nós, mas a gente não culpa positivamente e eficientemente.
efetivamente. Ou seja, tudo bem, minha mãe fez isso de ruim, mas olha tudo que ela fez de bom. Tudo bem, eu fiz isso de ruim, mas olha tudo que eu fiz de bom. E a gente precisa culpar a nós mesmos e aos outros de forma um pouco mais amorosa, de forma mais caridosa e mais justa, porque senão a gente só se apega ao que o outro tá fazendo de negativo ou a gente mesmo, e quando a gente vê, tá lá no fundo do poço, seja nessa relação, seja conosco, porque a gente só enxerga o negativo. Então, busque olhar quem você tem enxergado de forma tão negativa que tem prejudicado a sua sanidade mental e o que essa pessoa, pode ser você mesmo, tem de bom que você poderia culpar eficientemente. 8. As perguntas moldam a sua realidade. A primeira vez que eu entrei de verdade no mundo do Tony Robbins, uma das coisas que mais ficou claro pra mim, além da autorresponsabilidade, que eu era responsável pela minha vida, e isso pode parecer clichê, mas não é, leva anos pra gente assumir a autoria mesmo da nossa própria vida, no sentido de eu sou a responsável junto com o meu criador, é claro, mas ele não faz a minha parte por mim, então eu sou responsável de mudar a minha realidade. Isso ficou muito claro pra mim. Mas nem é esse ponto que eu quero trazer agora. É a qualidade das perguntas. Caramba, como eu fazia pergunta ruim, gente. Vocês fazem também. Eu sei porque já são mais de 15 mil alunos nas minhas salas e eu faço o tempo todo essa pergunta. Quais são as perguntas primárias? Aquelas que estão conduzindo você. E as perguntas são muito ruins, como, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Por que nada dá certo pra mim? Será que eu tô no caminho certo? Por que eu tô travado? Por que o outro consegue e eu não? São tantas perguntas ruins demais que as respostas são péssimas. Se você faz uma pergunta, você obtém uma resposta. Não interessa se é certa ou errada a resposta, ela é em relação à pergunta. Portanto, gaste 55 minutos na pergunta, é o que o Tony Robbins fala, e 5 minutos na resposta. Se a sua pergunta for boa, você destrava anos em minutos. Agora, se a sua pergunta for ruim, aquilo que é simples de resolver poderia levar anos e anos e anos. Eu tenho um exemplo clássico recente de uma aluna em sala que levantou a mão e falou: Fer, eu estou travada, eu não consigo tirar a minha cidadania americana. Ela é brasileira, mora nos Estados Unidos e há 6 anos e meio casou com um americano e é casada por amor. Ela chama Érica e ela fala: eu não consigo. Ela estava cheia de histórias e ela estava se perguntando: quem que eu vou ofender da minha família se eu tirar a cidadania americana? Olha a pergunta profunda dela. Não era uma pergunta racional e consciente, eu precisei cavar com ela e, fazendo uma longa história curta, a pergunta é: quem eu vou abençoar tirando a minha cidadania americana? Ela entendeu: caramba, minha mãe, como eu tô sendo egoísta, ela vai ficar super feliz. E ela já deu entrada nos documentos dela, isso foi recente, e ela já marcou a prova lá para tirar a cidadania dela nos Estados Unidos por conta de mudar uma pergunta. Pode parecer milagroso. E talvez seja, porque o milagre nada mais é do que substituir um pensamento de medo, um pensamento ruim, por um pensamento amoroso, um pensamento que nos move para frente, um pensamento iluminado. Porque afinal de contas, perguntas são pensamentos. Portanto, você precisa ficar especialista em fazer excelentes perguntas. Por isso eu te falei que as técnicas que eu uso nos meus eventos são tão eficientes, porque além de eu ter trazido do Tony e as outras que eu aprendi, elas te ajudam a fazer melhores perguntas para você. Como eu posso servir ainda mais pessoas é muito melhor do porquê que será que ninguém compra de mim. Tô falando qualquer coisa aqui, sim? Então a gente precisa ter esse padrão de troca de perguntas, melhorar a qualidade das nossas perguntas para melhorar a qualidade da nossa vida. 9. Nós somos mais viciados em problemas do que em qualquer outra coisa. Não somos viciados em açúcar, em bebida, em comida, em nada tanto quanto somos viciados em problemas. Nós precisamos ter um problema. Falar só de coisas boas parece que é uma coisa errada. Se alguém contar algo muito feliz, a gente fala: ih, lá viu o passarinho verde, não é? Ou se deu bem essa noite, não é isso que a gente fala? Por quê? Porque nós somos muito enraizados em problemas. E aqui eu vou fazer um parênteses, trazer um pouco da minha visão de consteladora familiar que sou. Existe também um padrão familiar. A gente viu muito os nossos pais falarem de problemas, nossos avós, bisas e trisas. Isso já corre no nosso sistema familiar há tanto tempo que para sermos leais a eles e pertencermos a esse sistema, então a gente se conta problemas atrás de problemas e assim a gente ganha um certo aconchego. A gente faz parte da maior parte das pessoas que contam problemas, não é isso que a gente faz? Portanto, queridos, a gente precisa querer melhorar a qualidade dos nossos problemas. Já que a gente é meio viciado em ter problema, a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos problemas. Por exemplo, o seu primeiro problema é: eu procrastino muito. Depois você melhora a qualidade desse problema Depois você melhora a qualidade desse problema, como uma aluna minha, a Karine, disse: coach, eu destravei tanto que agora eu não consigo dormir direito. Não é maravilhoso esse tipo de comentário? Sim, ela mudou o problema. Antes ela procrastinava os projetos pessoais, passou pelo método. Agora ela destravou a tal ponto que ela não consegue dormir, porque ela fica pensando em 1000 coisas que ela precisa fazer de tão empolgada que ela está. Então esse novo problema gera uma nova pergunta que precisa ser resolvido de outra forma para que ela melhore ainda mais a qualidade daquele problema, que daqui a pouco eu tô faturando tanto dinheiro que eu não sei onde investir esse dinheiro.
Entende? Que os problemas precisam melhorar. O problema é que a maioria fica no drama barato a vida inteira, entendeu? O mesmo tipo de problema. Há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos reclamando das mesmas coisas. A gente precisa melhorar a qualidade dos nossos problemas. Qual o problema que você não aguenta mais comentar com a sua terapeuta, com os teus amigos, com você mesma, com Deus? Qual é o problema que você precisa resolver urgentemente para melhorar e ir para um próximo nível de problema? 10. Seja brutalmente honesto consigo. O Tony Robbins fala que nós somos especialistas em usar amaciantes mentais. Tá ruim, mas tá bom. Ah, mas eu já melhorei muito, nem tá tão ruim assim. E aí, a gente tá lá, sangrando, sofrendo, indo pro buraco no nosso casamento, na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde financeira, mas não tá tão ruim assim. A gente se conta muitas histórias. E nós viemos no mundo para progredir e evoluir e também para nos curar. Nós não viemos só ser felizes. Que eu escuto isso, a gente veio para ser feliz. Mais ou menos, porque a felicidade não é verdadeiramente desse mundo. Dá uma olhada ao seu redor. A felicidade real tá lá no plano espiritual, tá lá num outro plano mais evoluído do que nós. Nós estamos ainda num grande hospital. O hospital não é lugar de felicidade, o hospital é lugar de cura. Escola não é lugar de grande felicidade, embora o aprendizado e o progresso gere felicidade, que é um outro movimento que eu vou falar aqui pra você de lição. Agora, a gente tá aqui pra se curar. É natural que você tenha questões, é natural que eu tenha questões. Nós temos, gente, todo mundo tem. A diferença é o quanto tempo você demora para olhar para suas verdadeiras dores e destravar, versus o quanto você vai chegar no fundo do poço, destruir a sua vida, para que então você busque ajuda. Tire amaciantes. Veja qual história você está se contando, que você está mascarando o problema, negando as aparências, disfarçando as evidências, sabe assim? Veja qual é esse problema, esse amaciante que você está colocando o problema e fale, eu vou encarar a verdade, eu vou resolver, olhar para essa questão. Eu vou olhar essa questão para resolvê-la. Isso vai te dar músculo emocional para que você consiga olhar para outras questões. E assim, a sua vida, ao invés de ir assim, ela vai assim, de verdade. Não só da boca para fora, não só no externo, mas na sua alma e no seu coração também. 11. O poder do ambiente. Queridos, isso é muito falado hoje em dia, que você é a média das 5 pessoas que mais passa tempo junto, que é o que o coach do Tony Robbins, o Jim Rohn, falaria. Porque é natural que se você vive com pessoas tóxicas, pessoas negativas, ou pessoas que ganham igual você ou abaixo de você, pessoas que têm relação amorosa meio que similar à sua ou pior, como é que você cresce e se inspira? Você vai ser um diferentão na turma, e para você não ser um diferentão na turma, você acaba ficando estagnado, travado, seja numa sociedade, às vezes. Esses dias eu fiz um coaching com um executivo que estava tendo muito conflitos com o sócio. Ele baixou o nível de produção dele para se igualar ao sócio, porque 50-50, ele não queria dar o esforço dele para a colheita do sócio, então ele falou, quer saber, eu vou plantar menos, assim ele não colhe. Não, então você muda de sócio ou abre a tua empresa sozinho, mas como você vai dar menos de você, ter menos resultado para se igualar às pessoas ao seu redor? E a gente faz isso sem perceber. Por isso nós precisamos estar em ambientes, cursos, imersões, formações, redes de amigos, de grupos diferentes que estão buscando coisas similares. Pode parecer bobo, queridos, mas toda vez que eu tô no ambiente, por exemplo, do Tony Robbins ou qualquer outra imersão que eu faço como aluna, eu saio cheia de ideias, eu executo coisas que eu estava travada há não sei quanto tempo, porque sim, também travo, eu travo muito. Qual é talvez a minha diferença para você? É que eu não desisto e não paro porque travei. Eu vou buscar máxima solução e eu aceitei que travas fazem parte. Travas fazem parte. Repete comigo. Travas fazem parte. E cada trava que eu tenho, eu busco qual é a crença que eu preciso mudar, quebrar, qual é a lealdade familiar que eu preciso quebrar, qual é o padrão emocional, qual é a história, qual é o comportamento. Eu estou o tempo todo buscando e fazendo essa autoanálise para que eu melhore, destrave um próximo nível da minha vida. Então, estar em ambientes que me convidam e me confrontam a olhar, porque quando a gente está ali, não é, gente, com aquelas pessoas tendo resultados medianos, a gente fica meio se achando, né? Ai, olha como eu tô boa. Olha, comparado às pessoas, olha como eu tô boa. Mas a verdade é que quem não tá crescendo tá morrendo, que é inclusive a próxima lei, que é inclusive o próximo aprendizado que eu quero trazer para você. 12. Progresso é felicidade. Como eu falei, quem não está crescendo está morrendo. Aliás, quem fala isso é o Tony Robbins. Ou seja, nós precisamos sentir que estamos evoluindo na vida. Quando a gente se sente estagnado, travado, bloqueado, e aí a gente para, isso é derrota da alma. A nossa alma se sente inútil no mundo. E aí vem depressão, ansiedade, infinitas situações que a gente se coloca por meio de não viver a nossa máxima potência. E para que a gente viva a nossa máxima potência, a gente precisa sentir que estamos progredindo. Por isso, vale a pena aqui você também fazer um acompanhamento do seu progresso, porque tem gente que progride, mas não tem percepção de progresso. Por exemplo, um aluno meu não ia para a academia nunca.
começou o processo comigo, começou a ir para a academia. Só que ele tinha a meta de fazer 6 vezes por semana, ele começou com 3. De uma semana para outra eu perguntei para ele, e aí, como é que foi da última sessão, da última semana para cá? Ele falou, não progredi. Eu falei, é mesmo? Você não mudou nada? Só que eu confio nas minhas sessões, não é, gente? Confio no meu método. Então eu falei, mas tem certeza que você não mudou nada? Ah, eu não alcancei ainda 6 vezes na academia, eu não fui 6 vezes na academia. E aí eu já, entendendo que as pessoas não reconhecem vitórias, eu perguntei pra ele, mas não foi nenhuma? Porque se ele falasse, eu ia perguntar o que te impediu, ia trabalhar na crença em algum movimento ali. Mas ele falou, não, eu fui 3. Olha só, ele saiu de 0 para 3, mas a percepção dele é que ele não tinha ido às 6, ou seja, que ele tinha falhado, porque assim o nosso status quo, assim é o status quo dele. A gente olha mais pro que não fez, pro que falta, pro que falha, do que pro que fez. Então, você precisa acompanhar os seus progressos para que então você queira dar um próximo passo rumo a mais progresso. Porque se você arruma mais progresso, porque se você acha não progredir, você começa a falar, todos os investimentos nos cursos que eu fiz, nas coisas que eu fiz não deram certo. Será? Será que os investimentos não deram certo? Ou será que você não reconheceu o que deu certo? Fica aí a reflexão. 13. Clareza é poder. Quando você está travado na vida, é porque você não tem clareza. Porque pessoas com máxima clareza, com máximo entendimento e luz na mente, elas executam, elas não têm travas. Se você está travado, você não tem clareza. Você pode dizer assim, mas eu sei o que eu quero da vida. E mesmo assim eu estou travada. Talvez não sabe. Ou talvez não sabe onde está a trava. Portanto, você precisa se colocar em ambientes que vão expandir a sua mente, seja a leitura, seja um vídeo como esse que você está assistindo, ou tantas outras formas que você tem de mentoria, de coaching, de coisas que possam expandir a sua cabeça, para que você enxergue mais e melhor. Eu também pergunto ao meu Pai Celestial, eu peço, eu falo, Pai, ou então eu falo com Jesus, eu costumo falar direto com Jesus, e eu falo, Mestre, me mostra o que eu não estou enxergando. Tira a venda dos meus olhos para que eu veja, para que eu tenha clareza, para que eu tenha entendimento do próximo passo. Então isso é muito, muito importante. 14. A qualidade da sua vida está diretamente proporcional à qualidade dos teus relacionamentos. O relacionamento com Deus, ou com o Mestre Jesus, ou com os dois, relacionamento com os teus pais, com o seu cônjuge, com os teus filhos, se tiver, com os seus amigos. Só que de todos esses relacionamentos, o mais importante é com os pais depois do de Deus, mas eu tô falando aqui na Terra. Por quê? Tem gente que fala assim, mas eu tenho um ótimo relacionamento com os meus pais, eu não tenho nada pra reclamar dos meus pais. Mas quando vê, tá ali, criancinha dos pais ainda, tem 40 e tantos anos, tá criancinha dos pais. Mas meus pais me mimaram muito, me prenderam muito, agora eu não tenho força pra executar o que eu gostaria. Ou então, eu ainda tô ali tentando servir os meus pais, salvar os meus pais, e tô nesse lugar de criança tentando salvar mamãe e papai, ser a heroína, o herói da mamãe e do papai, e não sobra energia para as outras relações, sai do lugar de força e acaba prejudicando o casamento, a relação com os filhos. Por mais que seja uma ótima mãe, um ótimo pai, os filhos sentem essa falta e eventualmente vão demonstrar isso, e é bem comum aparecer isso no meu mundo. Ou seja, você precisa identificar a qualidade das tuas relações a partir da tua própria vida. Como é que você está na sua vida? Como que estão as suas relações a partir de como você está com você? Você está feliz, plena, progredindo, prosperando, cada dia melhor, com seu propósito claro, tendo clareza do seu superpoder, ou seja, aquilo que você tem de diferencial no mundo, no seu business. Você se sente em movimento infinito, confiante, consistente, você sente amor pelas pessoas ao seu redor, você trabalha tudo isso no seu coração. Se você está voando, seus relacionamentos estão muito bons. Agora, se você não está voando na vida, você não tem relacionamentos bons, nem com os teus pais, nem com você e provavelmente nem com as pessoas ao seu redor. Portanto, esse é um foco de desenvolvimento. Por isso que no meu mundo eu tive que aplicar as constelações familiares, que é relacionamentos puro. Se você quer saber o tema central das constelações familiares, é relação. Não tem outra coisa. Relação com você, relação com seus pais, relação com seu clã familiar, relação com seu cônjuge, relação com dinheiro, relação com trabalho, relação com tudo. Tá bom, queridos? Muito bem. Último, mas não menos importante, haja apesar do medo. Coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Essa é uma frase famosa e é real, queridos. A gente espera que não tenhamos medo para que então a gente entre em ação. Isso não existe, o medo faz parte, ele acompanha. A gente tem que dançar com o medo. Inclusive, eu me lembro que a primeira vez que eu assisti o Tony Robbins, ele chamou uma pessoa no palco. O Tony Robbins tem quase 2 metros de altura, um gigantão. E ele chamou um garoto, assim, até magrinho, menorzinho, talvez 1,60, 1,70. Fazendo uma longa história curta, ele chamou o garoto de medo e ele era você, ele representava você. E o medo menor, por isso que ele escolheu essa pessoa, o medo menor, mas ele foi tentando lutar com o medo, então ele deu, sabe como se fosse festa junina, colocando assim o braço, entrelaçando o braço com essa pessoa, e ele ficou disputando, o medo queria ir para um lado e ele queria ir para o outro, e o garoto começou a puxar ele pelo braço, puxando mesmo o Tony, e mesmo o Tony tendo força, sendo 2 vezes o tamanho do garoto,
O Tony ainda começou a suar e ele mostrou na câmera o quanto ele estava suando. E então ele falou: você viu? Quando você luta com o seu medo, olha o que acontece. Mesmo você sendo muito maior do que ele, você cai. Agora, olha só se você caminhar junto com o medo. E aí ele deu de novo o braço, só que eles andaram na mesma direção. E o medo foi acompanhando, e eles foram dançando no palco. E ali pra mim foi algo muito destravador, porque eu entendi que o medo vai fazer parte, vai me acompanhar, só que eu preciso ser maior e mais forte do que o meu medo. E aí, valeu a pena ficar aqui até o final? Se sim, já deixa o seu like nesse vídeo, já compartilha com as pessoas que você ama e já comenta aqui qual lição ficou mais forte no seu coração. Assista de novo, se for o caso. O meu convite é que você fique aqui nesse canal, porque muitos novos conteúdos virão por aqui. E se você quiser aprender muito mais a fundo essas técnicas e como transformar tudo isso na prática dentro do meu mundo, eu te convido a fazer o diagnóstico de Strave com a minha equipe. Eu vou deixar um link aqui, você preenche e a minha equipe vai mostrar dentro das competências essenciais do desenvolvimento pessoal e espiritual para o seu sucesso profissional e familiar. Você vai aprender ali onde você está travada, já vai ganhar um caminho de solução gratuitamente e vai saber mais sobre a segunda quebra, que é a minha imersão. A próxima data está chegando e você pode ser o meu próximo aluno a destravar uma nova história. Um beijo e até o próximo vídeo.